Olá, tudo bom? Eu sou Anderson Toscano, estou aqui novamente para falar com vocês sobre planejamento estratégico, desde o momento do plano, da conceituação, da parte teórica, até trazer algumas informações importantes aí da parte de execução, de algumas ferramentas técnicas e métodos que são utilizados para poder executar de fato e acompanhar o planejamento estratégico, tá? Esse é o nosso segundo módulo, mas queria também agradecer à federação pelo convite para que a gente fizesse esse planejamento, esse treinamento aí sobre planejamento, porque eu também fiz parte do movimento e sei o quanto isso é importante, a gente buscar informações, buscar conhecimentos que vão além das nossas salas de aula e também no nosso dia a dia de trabalho aí dentro da empresa Júnior, mas também fazendo com que essa informação de pessoas que já estão inseridas no mercado, que já passaram por algumas experiências práticas aí, além de empresa Júnior, que possam agregar aí no conhecimento de vocês. Acredito que isso possa ser útil para vocês, esse treinamento, e para que quando vocês saiam da empresa Júnior, levem também esses conceitos aí e utilizem de maneira produtiva e bastante que tragam bastante resultados para vocês, certo? Com certeza o que vai ser apresentado aqui hoje não é necessariamente a melhor metodologia, a metodologia perfeita, as práticas perfeitas, tudo que é de melhor do mundo, mas enfim, significa que o que será apresentado aqui hoje, o que eu quero passar para vocês, são informações, técnicas, ferramentas, métodos que são utilizados geralmente pelas grandes empresas e pequenas empresas que costumam dar certo os seus planejamentos por conta da execução dessas ferramentas técnicas e métodos, certo? Então acredito que isso possa ser útil para vocês e a gente vai discutindo aqui durante esse treinamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês terão a oportunidade de me mandar um e-mail ou entrar em contato através do LinkedIn para poder passar alguma informação. E aí, se eu souber, eu com certeza estarei entrando em contato com vocês para poder passar a resposta. Caso não saiba, procuraria a pessoa mais adequada para poder lhe dar essa resposta. Ok? Então vamos lá, pessoal. Só para que a gente consiga relembrar aqui o que foi passado no nosso primeiro módulo, eu lembro aqui para vocês a parte dos conceitos e metodologias que foram passados lá. Primeiro a gente falou sobre planejamento, depois falamos também sobre estratégias, depois falamos de maneira conjunta o planejamento com a estratégia. É isso que a gente está trabalhando, é isso que a gente tá falando nesse treinamento para vocês. Também esse pensamento estratégico, como isso é importante que as empresas tenham para que a estratégia seja utilizada até como prioridade na sua própria gestão, que é o quinto ponto, que a gente também falou no primeiro módulo. A gente mostrou também quais eram os desafios que eram encontrados, que eram passados pelas empresas que queriam implantar sua metodologia ou sua filosofia de planejamento estratégico, e também quais eram os benefícios de se ter um planejamento estratégico. Falamos das metodologias reconhecidas que são utilizadas também aí no dia a dia, que pelo menos eu já tive contato, que eu acabo utilizando no dia a dia, que é o BSC, o Balanced Scorecard, e a PEC, né, a Planeação Estratégica e Comunicativa, do professor Joel aí, que é bastante utilizada, pelo menos aqui, por alguns seus alunos que passaram na graduação na Universidade Federal da Paraíba. E também foi apresentado o ciclo geral do PE, né? Como é que funciona aí de maneira geral, independente da metodologia ou qualquer outra regra que possa ser utilizada aí, conceito que possa ser utilizado, mas que geralmente acontece nos planejamentos estratégicos que a gente costuma trabalhar. Perfeito? Então, com base nesse módulo, a gente conseguiu ver todos os conceitos e metodologias e partimos para o segundo momento, que é o momento da aplicação dessas metodologias, desses conceitos. Então, para que a gente comece, é importante lembrar que para todo planejamento é necessário que a gente planeje ele também. Com certeza é importante que a gente planeje nosso planejamento. E para que a gente não esqueça o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa executar durante esse planejamento estratégico, só relembrando o ciclo que a gente definiu no primeiro módulo, é que o planejamento estratégico geralmente passa por essas etapas aí. A parte de definição filosófica, a análise de ambientes ou de cenários, a definição de objetivos estratégicos,
indicadores e metas como consequência desses objetivos para ver se eles estão sendo executados, mas o desdobramento desses objetivos deve se dar através de planos de ação com orçamentos bem feitos, bem realizados, e que também sejam tudo isso bem acompanhado para se ver se aquela execução, se aquela estratégia está realmente sendo alcançada, se está muito perto, se está muito longe, o que é que a gente precisa fazer para alcançar os resultados. E aí, com base nisso, se roda o ciclo, volta-se para a revisão do planejamento estratégico, em que a definição filosófica é revisada mais uma vez, e tudo isso é feito a ciclos curtos, de pequena duração, de 1 ano, 6 meses, ou 7, 8 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, depende do porte da empresa, depende da maturidade das pessoas e também do próprio, podemos dizer assim, da cultura que a empresa possui. Uma empresa júnior às vezes precisa de um ciclo de atualização um pouco menor, mas ela pode ser trabalhado de maneira mais ampla a longo prazo, mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então é importante, antes de a gente começar qualquer planejamento, que a gente defina algumas coisas, alguns itens, algumas etapas que irão ser executadas, como por exemplo, é importante a gente definir qual a metodologia que será adotada. Obviamente, se você vai começar um planejamento estratégico, você precisa saber aquilo que você vai executar, aquilo que você quer como resultado, aquilo que você quer gerar como resultado ao fim de todo o processo de execução e de planejamento para a sua empresa, seja empresa júnior, seja uma empresa sênior, para a própria federação, por que não? Certo? Então, é importante você definir a metodologia, se vai ser BSC, se vai ser planeação estratégica comunicativa, a PEC, se vai ser utilizada qualquer outra metodologia que esteja disponível aí no mercado, mas por favor, defina a metodologia, não comece a executar sem planejar, certo? Então, com base nisso, você também vai definir as etapas macro e micro para a execução desse planejamento. Definir aí o momento das reuniões, definir como é que serão as reuniões, os encontros, como é que serão as apresentações, quem irá fazer essas apresentações, quais ferramentas que serão utilizadas, quais as salas que serão utilizadas, se vai ser necessário reservar uma sala aí na sua universidade, na sua faculdade, se vai ser necessário reservar a sala, um salão de festa, um salão de eventos aí do seu prédio, reservar o apartamento do amigo, do colega aí, que faz parte da tua empresa júnior, da tua federação, para que isso também seja embutido ou feito, seja considerado durante essa etapa de pré-planejamento, né? Na verdade, o planejamento do próprio planejamento estratégico. É como se isso fosse um projeto maior que precisa ser acompanhado e bem executado. Então essas etapas micro e macro precisam ser bem definidas durante o pré-planejamento para que tudo dê certo mais na frente. Também é importante que sejam definidos nessas etapas macro e micro as melhores datas que serão para a execução desse planejamento. Será que vai ser necessário acontecer tudo em um mês? Será que vai ser necessário tudo acontecer em uma semana? Será que vão acontecer em fins de semana isolados, um sábado e um domingo no mês, um sábado e um domingo do outro mês, e assim vai fazendo de acordo com a disponibilidade de todos? Será que é melhor que todos estejam imersos dentro de uma sala, passando o dia todo sem contato com ninguém? Será que é melhor que todo mundo esteja num dia de trabalho ali, saia um pouquinho para falar um pouco sobre planejamento e volta? Então assim, tudo isso deve ser analisado para que as datas sejam bem definidas, o cronograma seja bem definido, de acordo com as etapas micro e macro, sem prejudicar muito a sua metodologia que deverá ser adotada. Assim como é necessário definir quais serão os níveis de aplicação. Se vocês atuarão apenas no nível estratégico, apenas com a diretoria, se vocês terão apenas informações que deverão ser conhecidas e trabalhadas apenas nesse nível estratégico, ou se vocês irão desdobrar em momentos no planejamento tático, no planejamento operacional. Talvez seja um pouco difícil imaginar isso numa empresa júnior, mas se a gente conseguir definir um padrão aí de organograma, com certeza a gente pode definir, por exemplo, o conselho e a diretoria da sua empresa é a parte estratégica, depois vem a parte tática, que são os seus supervisores, gerentes ou seus analistas, que podemos dizer assim, ou então podemos também chamar os consultores de vocês, né?
ou os trainees com a parte operacional que estão começando agora na empresa. Então imaginar como serão os níveis de aplicação, se as estratégias definidas irão atuar em todos os níveis hierárquicos. Também é importante que isso seja definido em um momento do planejamento, no momento pré-planejamento. É importante também definir quem serão os participantes dos momentos de encontro, quem irá poder opinar, quem irá poder participar do próprio planejamento de maneira direta ou de maneira indireta, quem serão os participantes das reuniões, quem terá poder de voz, quem não terá, quem poderá ser ouvinte, quem não poderá. Então isso é importante ser definido, se vai ser feito um momento de reunião a nível operacional, depois um momento de reunião a nível tático, se vai ser necessário um momento de reunião a nível estratégico com o envolvimento de todos, enfim. Tudo isso precisa ser definido no momento do planejamento. Também é importante que seja definido os modelos de documentos que serão utilizados no planejamento. É importante definir se serão utilizadas listas de presenças, quais os slides que serão utilizados, quais as planilhas que precisarão ser utilizadas no momento das reuniões de planejamento estratégico, mas também é necessário definir quais são os artefatos, quais são as evidências que serão utilizadas para acompanhar a execução do planejamento. Então é importante definir se vai ser necessário apresentar relatórios mais na frente, é importante definir quais serão os formulários que deverão ser apresentados, os gráficos que serão apresentados, os indicadores que precisarão ser apresentados de maneira estruturada através de documentos para a diretoria ou até para o restante da equipe e sua parte tática e operacional. Então todos os documentos que precisam ser utilizados para evidenciar a execução e o andamento do próprio planejamento. É importante que isso seja definido o quanto antes no momento do pré-planejamento. Além dos custos de execução, com certeza é importante, assim como qualquer outro projeto, qualquer outro plano de ação, o planejamento do planejamento precisa de ter seus custos de execução, precisa saber quanto será gasto no momento das reuniões, tudo mais que irão acontecer, mas também no momento da execução. Qual é o custo total da execução desse planejamento, do projeto de um departamento lá da qualidade, no departamento do marketing, um departamento financeiro, ADM Fim, enfim, que todos os custos sejam calculados e esquematizados e distribuídos aí no planejamento. Será que vai ser necessário contratar uma consultoria, uma assessoria para poder fazer o seu planejamento? Também isso entra nos custos de execução do próprio planejamento. Definir as ferramentas de acompanhamento, isso é importante. Definir se serão utilizados softwares de gestão de projetos, gerenciamento de projetos, serão utilizadas apenas planilhas online compartilhadas para esse gerenciamento, se serão utilizadas ferramentas pagas ou ferramentas gratuitas. Tudo isso é necessário ser definido antes da execução do planejamento. Ok? Ficou claro para vocês aí? Então, com base nessas informações, a gente consegue partir para um segundo momento, um momento que a gente considera mais importante aí da execução do planejamento estratégico, que é o momento de imersão, o momento em que acontece o workshop estratégico. Por que imersão? Como a gente pode imaginar, é quando a gente mergulha em um determinado assunto, determinado conteúdo, para poder trabalhar exclusivamente aquilo que se pretende entregar, aquele resultado. Então imagine que para se fazer um planejamento estratégico, o que mais é comum e que é muito normal acontecer é que as pessoas se isolem do seu dia a dia de trabalho, se isolem, saiam da caixa verdadeiramente falando, para que consigam produzir assim, estratégias cada vez mais assertivas e próprias para a tua organização, para a tua empresa júnior, para a tua federação. Então, em que momento isso acontece? Através de um workshop em que todas as pessoas estratégicas que foram definidas lá no pré-planejamento, precisam estar mergulhadas nesse assunto, nessas temáticas, para que as discussões ocorram de maneira natural e aconteçam também
as melhores proposições, os melhores projetos, as melhores análises de mercado, as análises internas, as análises de cenários de maneira totalmente focada. Então, workshop, por que workshop? Porque todo mundo vai ter a oportunidade de falar, todo mundo vai ter a oportunidade de se apresentar, todo mundo vai ter a oportunidade de apresentar as suas dores, de dizer tudo que precisa ser feito, tudo que precisa ser melhorado, mostrar quais são suas preocupações também, o que acontece aí que pode estar atingindo a evolução ou de certa forma causando a involução em algumas vezes de alguns departamentos, de alguns resultados, de alguns indicadores. Então é importante que se tenha um momento de imersão para que todo mundo saia da caixa e consiga verificar e definir as melhores estratégias para a sua empresa. E você fica pensando, pô, mas tem que ter esse momento de imersão, é só uma vez que precisa ter? Cara, você, sua equipe de diretoria, vocês que são responsáveis pelo planejamento, precisam definir isso aí. O que é melhor para vocês? Qual a melhor disponibilidade? Será que um momento de imersão em um dia é suficiente? Será que vai ser necessário você fazer mais de uma imersão? Então é importante que todo o planejamento aconteça de maneira bem sequenciada, bem lógica, sem que outros assuntos acabem tirando um pouco do foco e da atenção que se pretende ter com o planejamento, ainda mais quando se trata de uma empresa júnior, em que você está numa faculdade, está numa universidade, que você tem assuntos externos, você tem a universidade, tem as provas para poder fazer, você tem os seus assuntos pessoais a poder lidar, e sem contar que ainda existem as consultorias acontecendo, os projetos estão acontecendo no seu dia a dia. Então quanto menos encontros você fizer, quanto mais informações você tratar de maneira rápida e isolada, maior vai ser a produtividade do teu encontro, do teu workshop. Então pense nisso também no momento de definição do workshop, das datas, do planejamento dessa imersão. Perfeito? Então, depois que a gente faz esse workshop, que temos esse momento de imersão, nessa imersão, aí começam a acontecer vários assuntos serem tratados nesse momento de imersão. Por exemplo, nesse momento de imersão, é importante que se tenha a definição do modelo de negócio da sua empresa, que você tenha uma visão ampla, uma visão generalista de como é que você atua, quais são os seus campos de atuação, quem são os seus clientes, quais são as suas principais receitas, quais são os seus principais custos, como é a tua produção, tua operação, teus padrões os padrões que você utiliza, saber quem são teus parceiros. Então é uma visão geral, uma maneira macro para que você analise como é que se encontra a tua empresa. E aí uma das ferramentas mais utilizadas e que é bem nova, né, assim, recentemente criada, mas que dá muito resultado, é o Business Model Canvas, né, o modelo Canvas, podemos chamar assim de maneira portuguesada, que foi criado aí no ano de 2010 pelo Alexander Osterwald e Yves Preneur, não sei muito bem a pronúncia dos caras, mas no livro Business Model Canvas eles apresentam um pequeno mapinha aí, podemos dizer, um mapa com 9 blocos, 9 quadrantes, em que a gente consegue definir justamente quais são as áreas que a gente atua, tudo aquilo que nós abraçamos enquanto empresa. Foi utilizado para pequenas empresas, para startups, tudo mais, mas também se aplica a grandes empresas. Com certeza aplica a grandes empresas. Vocês podem levar isso no dia a dia de vocês, dentro ou fora da empresa júnior da federação. E aí você primeiro define os seus segmentos de clientes, define quais são o seu público, quais são os seus públicos-alvos, se só tem um, se não tem, e tudo isso é definido através de segmentação de clientes. E para esses clientes que você tem como público-alvo, que é a primeira parte que precisa ser definida, você precisa apresentar para ele uma proposta de valor, que é essa segunda parte. Então para um determinado público, você precisa apresentar uma proposta de valor. E essa proposta de valor precisa ser entregue a ele. Quais são os seus serviços, quais são os seus produtos, precisam ser entregues a eles. E esses serviços são entregues através de canais de contato entre a sua empresa, os seus serviços e produtos e os seus clientes. E esses canais, a partir do momento que eles geram essa comunicação
entre seu produto, seu serviço e seus clientes, vai estar gerando também um relacionamento com os clientes. Então, é a partir daí que você começa também a gerar um momento de fidelização ou infidelização do cliente, um momento de satisfação ou de insatisfação do cliente. Você começa a gerar esse relacionamento com o cliente, isso é muito importante. E quando isso está muito bem feito, quando isso está muito bem amarrado, qual é a sua proposta de valor, quais são os seus clientes e o canal que você traça para poder entregar e gerar esse relacionamento com os clientes, você começa também a enxergar quais são as suas verdadeiras fontes de receita. E aí, com base nessas fontes de receita, você consegue trabalhar todos os seus planejamentos, todos os seus planos futuros. Mas para que isso tudo seja bem executado, você precisa também olhar para dentro, olhar para como você faz. E aí você precisa analisar os seus recursos chaves, seus recursos estruturais, se você precisa de uma estrutura física melhor, se você precisa de maquinário melhor, se você precisa de recursos humanos melhores, se precisa de trainees mais qualificados aí, de um treinamento melhor para essa pessoa, para esse pessoal que está entrando aí na sua empresa júnior. E você também, com base nisso, você precisa também analisar seus processos, seus padrões, verificar se são adequados para se gerar essa proposta de valor, se eles se adequam também à sua estrutura, se adequam à quantidade de pessoas que você tem, com a qualificação das pessoas que você tem para poder gerar essa proposta de valor que os clientes lá na frente estão esperando e que não prejudiquem esse relacionamento, mas que também não impactem nos seus canais. Então essa análise precisa ser feita. Porém, você sabe que seus recursos-chave, a sua estrutura física, sua estrutura de pessoas e suas atividades, seus padrões, seus processos podem ser extensos, mas precisam também de certas parcerias, porque nem tudo você tem domínio, nem tudo você consegue fazer sozinho. E aí você precisa também analisar seus parceiros-chave. Quem são seus parceiros que contribuem para o sucesso da sua empresa, que contribuem para a execução do seu serviço, do seu produto, né? E aí você precisa analisar quais são os seus fornecedores, quais são os seus patrocinadores. Tudo isso precisa ser analisado no momento da definição do modelo de negócio. E aí, depois dessa estrutura toda bem definida, quando você sabe como você faz, quais são os seus padrões e quais são os seus parceiros, você já começa também a definir qual é a sua estrutura de custo. Então, essa última parte que é analisada no modelo de negócio, mas que faz com que você consiga analisar de maneira geral como é que está funcionando a tua empresa de consultoria, tua empresa júnior, tua federação, e isso vai fazer com que você abra a mente, que você tenha um domínio maior sobre o teu negócio. Mas acredito que, se vocês ainda não viram essa ferramenta, que é muito útil, muito interessante, só para a gente exemplificar um pouco melhor, também tem isso aqui, que eu queria trazer para vocês, que os 3 quadrantes da direita, que falam sobre relacionamento com os clientes, segmento de clientes e canais, para quem você faz, para quem você entrega os produtos. A proposta de valor, que é o quadrante do meio, é o que você faz, e os 3 quadrantes da esquerda é como você faz. Então, se fosse a gente fosse reler esse quadro maior, esse mapa maior do modelo Canvas, é como você faz, o que você faz, para quem e quanto você ganha e quanto você gasta para poder produzir o que você produz, para quem você quer entregar, certo? Então, de maneira geral, o modelo Canvas tem essas 5 perguntas que precisam ser basicamente respondidas através desse modelinho. O que você faz, como você faz, para quem você faz e quanto você gasta ou quanto você recebe para poder fazer tudo isso, certo? Então o modelo Canvas é muito interessante, bastante generalista, mas que dá uma grande visão do teu negócio. E é importante que as empresas juniores já comecem a praticar, utilizar esse tipo de visão para poder tomar as melhores decisões e saber quando ampliar, quando reduzir, quando definir a melhor estratégia para poder atingir o seu público-alvo, seus clientes. Massa? E aí, para que a gente consiga ilustrar um pouco melhor, também tem um caso aí do modelo de negócio do Facebook que fala quais são os seus segmentos de clientes. Tem usuários do mundo todo, empresas anunciantes também são os seus clientes, os desenvolvedores de jogos, produtoras e gravadoras, editores, desenvolvedores de aplicativos, todos esses são seus maiores clientes, podemos dizer assim. Só que qual é a oferta de valor do Facebook?
É a socialização online. Qual é a sua principal oferta de valor para essas empresas anunciantes? É a sua audiência, a quantidade de usuários. É importante para quem está anunciando lá no Facebook. Quais são a oferta de valor para os desenvolvedores de jogos, produtores e gravadoras, editores, desenvolvedores de aplicativos? A oferta de valor também é a audiência, também é a questão de usuários, a quantidade de usuários. E como é que o Facebook entrega essas informações? Como é que o Facebook entrega esse valor para esses clientes? Através do seu próprio site, facebook.com. E qual é o relacionamento que é gerado? De que maneira começa a gerar essa interação, essa relação de satisfação com seus clientes? É quando começa a ter as memórias de fotos, interações, o efeito de rede, a conexão que há entre as pessoas que participam do Facebook, o boca a boca, o compartilhamento, os curtis, os botões de curtir, né? Tudo isso é utilizado para que se crie essa questão de relacionamento entre a oferta de valor e os seus segmentos, ou os seus clientes. E aí você começa a ter técnicas ou maneiras de se gerar receita. O valor do clique pode gerar uma receita. 30% da comissão do Facebook Credits também é uma fonte de receita. E tudo isso é feito à base de recursos chaves, que é a marca, a equipe, a quantidade de pessoas, a sua base de usuários, a sua infraestrutura tecnológica. É importante ser analisada. São os recursos chaves, o material que é utilizado para poder fortalecer essa oferta de valor que o Facebook tem. E as atividades chaves é o desenvolvimento e a manutenção da plataforma, que é importante, é o processo, a manutenção da operação. E qual é o seu principal parceiro-chave? Aí tem o Bing, mas também tem o Google, que facilita a procura e o encontro aí, né, do site facebook.com. E também, com base nessa análise completa aí do que tem de recurso-chave, quais são as suas parcerias, suas atividades. Então, qual é a estrutura de custos? Que é com a equipe, com a infraestrutura tecnológica. Então, de maneira clara, de maneira assim, bem simples, é para isso que serve o Business Campus. É para a gente poder fazer uma análise bem completa aí do modelo de negócio. Mas, como isso pode ser utilizado e vendido no dia a dia das empresas, você pode usar a criatividade. Já vi modelos de negócios diversos, assim, um mapa, uma planta baixa em que mostra desde o momento de extração da matéria-prima até o momento de fabricação, processo de vendas até chegar na porta do cliente. Isso aí para uma indústria de papel, indústria de papel. Então isso é interessante. A maneira como você vende também o seu modelo de negócio, a maneira como você apresenta o seu modelo de negócio, faz com que as pessoas também estejam cada vez mais entendidas da sua forma de trabalhar, de onde você trabalha e como você precisa atuar para poder se enquadrar no seu modelo de negócio. Além disso, é importante que depois que você define seu modelo de negócio, você começa a ter uma real assim, visão do teu negócio, e aí você começa também a definir para que você serve enquanto empresa, para que você serve, aonde você quer chegar e como você vai fazer isso, através de que valores. Esse é o momento da definição filosófica. No momento do workshop, no momento do planejamento estratégico, é importante que seja definido a filosofia, os conceitos, os princípios e as diretrizes que são utilizadas no dia a dia da empresa. E aí, primeiro a gente começa com a definição da missão, depois partimos para os valores e, consequentemente, a visão, aonde a gente quer chegar. Então vamos começar detalhando a missão, que nada mais é do que o objetivo amplo da organização que justifica a existência da organização. Então, já que isso é muito simples de se absorver, é muito fácil, para que você serve? Você enquanto empresa de consultoria, você enquanto empresa júnior, para que você serve? Eu existo por quê? Esse é o motivo de se ter uma missão, para que isso fique bem claro para todo mundo que faz parte da empresa. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, acredito que vocês já ouviram falar, mas se não, vamos imaginar aí, vamos ver se vocês descobrem. Organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Vocês sabem de quem é essa missão? É o motivo dela existir, porque ela trabalha incansavelmente todos os dias. O que é que bate no coração delas? O que é que elas fazem? O que é que faz com que ela trabalhe todos os dias, pense todos os dias em coisas boas, legais?
essa é a missão, esse é o objetivo de se ter essa missão. Mas que empresa é essa? Vocês já sabem, já fizeram os seus chutes. Bem, revelando para vocês, é o Google. Olha que interessante. O Google existe para organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis. E aí, como ela faz isso, vocês podem ter diversas demonstrações de provas de que isso acontece. O próprio buscador, que você procura uma palavra, ela organiza as informações e traz tudo refinado para você, torna de maneira mais acessível, aplicativos, a tecnologia sendo extremamente trabalhada aí, cara, incansavelmente pelo pessoal do Google. Enfim, esse é um grande exemplo, é um exemplo bastante interessante de ser utilizado para que serve a missão. A outra missão que eu queria trazer para vocês é essa aqui. Vamos ver se vocês conhecem. Representar o movimento Empresa Júnior e potencializá-lo como agente de formação de empreendedores capazes de transformar o Brasil. Eita, que essa frase é linda demais, cara, me arrepia até hoje. Acredito que vocês já descobriram de quem é essa missão, mas só para que a gente não fuja do script, vou revelar para vocês também que é a Brasil Júnior. A Brasil Júnior tem como missão representar o movimento Empresa Júnior e potencializá-lo como agente de formação de empreendedores capazes de transformar o Brasil. Então, por que ela existe? Qual é a sua principal motivação? É justamente esse, potencializá-lo como agente de formação, representar o movimento e também fazer com que mais empreendedores sejam formados e capazes de transformar o Brasil. Ok? Esse é o motivo de existir a Brasil Júnior. E aí, para que toda a missão seja colocada em prática, até se chegar numa visão de futuro, você precisa de comportamentos bem adequados. Esses comportamentos enraigados são chamados de valores. Os valores das empresas são as razões que justificam ou motivam as suas ações. Então, o dia a dia, o que é que você precisa ter em mente, o que é que você precisa ter no seu comportamento, que justificam a execução daquela missão para o alcance daquela visão, é o que se chama de valores. Um exemplo bastante interessante que eu gosto de utilizar, que eu vivo dia a dia, é o que está listado aí na direita. Ética e honestidade, comprometimento, credibilidade, respeito e humildade e fé em Deus. Aí eu pergunto para vocês, quem é que utiliza esses valores? Quem são as pessoas que utilizam esses valores? Que empresa é essa? É o Armazém Paraíba. O Armazém Paraíba tem isso bem enraizado, bem disseminado. Precisa que todo mundo trabalhe com ética e honestidade, com comprometimento, com credibilidade perante os seus clientes internos, mas também ao cliente externo. Respeito e humildade entre as pessoas que estão trabalhando internamente, sem discriminação, sem acepção de pessoas. Respeito também ao cliente, sabendo que aquelas pessoas que entram, que não estão bem vestidas, também pode ser um potencial cliente. Você precisa dar toda a atenção, toda a educação, não fazer aquele tipo de pré-julgamento para aquelas pessoas que vocês consideram, que geralmente a sociedade considera como a margem daquilo que pode ser, ou então fora do seu público-alvo. Independente disso, cara, trate todos com respeito e humildade, que a credibilidade vem. A fé em Deus, por ser uma empresa nordestina, uma empresa paraibana, uma empresa do interior, essa cultura de religiosidade, de fé em Deus é muito forte internamente. Mas independente das crenças e do credo de cada um, haverá sempre o respeito, haverá sempre a humildade e com aquelas pessoas que não praticam desse valor, mas que também poderão entregar a equipe que faz parte do armazém. Enfim, esse é um grande exemplo que eu gosto de utilizar, já que eu faço parte dessa empresa com muito orgulho aí, o Armazém Paraíba. Então é importante deixar isso claro. Outro exemplo de valores é esse aqui, ó. Só é bom para a gente se for bom para o cliente. Fanáticos por performance. Gente é tudo para a gente. O melhor argumento é o que vale. Simples, sempre. Pensamos e agimos como donos. Ética é inegociável. Então percebam a diferenciação de uma empresa para outra, em que os valores podem vir de maneiras topificadas, podem vir também camuflados aí como
valores, pode ser chamado também de nossos princípios, ou o que a gente acredita, também é utilizado por algumas empresas como definição de valores. E aí, que empresa é essa? Vocês já sabem? Tan, 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 tan. Vamos descobrir. A empresa é o Itaú. O Itaú fala que só é bom para eles se for bom para o cliente. Novamente, aquela questão de estar próximo ao cliente, o respeito ao cliente também, que foi utilizado lá pelo Armazém Paraíba. Fanáticos por performance, ou seja, procuram alucinadamente os melhores resultados, a produtividade, a proatividade, a melhoria dos seus processos e a melhoria dos resultados fazem parte do dia a dia do Itaú. Gente é tudo para a gente, ou seja, a valorização das pessoas é importante, seja do cliente interno, seja das pessoas que trabalham nela, assim como as pessoas que chegam para entrar em contato com o Itaú. Com certeza isso faz parte do valor dela. O melhor argumento é o que vale, ou seja, independente de se ter um padrão, uma padronização do processo, ou independente de se ter uma regra ou outra, se você tem um melhor argumento, se é totalmente justificável, se é totalmente comprovável, que não impacte negativamente a ninguém, seu argumento vai ser o melhor, então é ele que vale. Isso pode ser utilizado. Também ser simples, sempre. Eles trabalham muito a simplicidade, a objetividade das coisas. Pensamos e agimos como donos, ou seja, aquela preocupação, aquele comprometimento, aquela entrega incansável que se tem sobre aquelas empresas em que você se sente como dono, você é responsável por tudo que acontece nela. Além de ética, que é inegociável para o Itaú, você precisa ter ética em todo o seu momento. Então é isso aí, alguns valores utilizados e bem disseminados aí pelo Banco Itaú, Grupo Itaú. E para que você tenha essa missão e você passa por comportamentos pessoais para se chegar, obviamente, a uma visão. E o que é visão? A visão ideal deve mostrar onde a empresa está, aonde quer chegar e que meios serão necessários para atingir esse objetivo. Então, quais serão os meios necessários para atingir? Aonde ela quer chegar? É uma visão de futuro. Isso é muito importante. Trago logo para vocês um exemplo aqui, que é ser a melhor empresa de bebidas do mundo, unindo as pessoas por um mundo melhor. Então, veja só, exige uma definição do que ela quer ser no futuro. O que é que ela tem feito para fazer? Com certeza tem muitas atividades internas sendo utilizadas, muitas práticas, muitas estratégias, muitos planos sendo colocados em práticas para se chegar a essa visão. E que empresa é essa? É a Ambev. Então, geralmente as empresas costumam colocar nas suas visões, né, até datas, anos, prazos para que isso aconteça. Certamente a Ambev tem uma data para que ela consiga ser considerada a melhor empresa de bebidas do mundo, unindo as pessoas por um mundo melhor. Com certeza ela tem internamente uma prática, mas não precisa estar abertamente publicada. Então aí vocês podem procurar isso no site da Ambev, vocês vão encontrar essa visão, certo? Da mesma forma que acontece aqui nesse segundo exemplo que eu trouxe, que é ser referência global em experiência de compra online. Então, geralmente acontece com todas as visões, acontece com um verbo no infinitivo, algo que irá acontecer, algo muito futuro, ser aquilo outro, ser. O ser predomina em boa parte das visões que são encontradas por aí. Então, ser referência àquilo, ser referências, alcançar tal coisa. Então, assim, é muito trabalhado isso como uma meta maior, um objetivo maior, um grande sonho da empresa. Então, ser referência global em experiência de compra online é um grande exemplo de uma empresa chamada. O que é que vocês acham? Vocês já pensaram aí, já deve ser seus pitacos aí, seus chutes de que empresa é essa que utiliza essa visão? Bem, vou revelar para vocês, é o Netshoes, tá? A Netshoes, na verdade, ela tem como visão ser referência global em experiência de compra online, ou seja, faz com que seus clientes tenham a melhor experiência na sua compra. Rapidez, preço baixo, enfim, um melhor processo de troca, devolução, enfim. Tudo isso faz parte da experiência de compra online, já que existe também aquelas inseguranças, né, que ocorrem por boa parte do público brasileiro, mas isso tem sido cada vez mais quebrado, que é a confiança em fazer compras online, ok? Então,
E nesses casos de visão, de missão, todas elas precisam de traduzir exatamente o sentimento, a necessidade que se tem na execução de suas estratégias e no seu dia a dia. Se nada dessa filosofia for percebida no dia a dia, significa que das duas uma, ou você definiu estratégias que estão sendo executadas totalmente destoantes da sua filosofia, dos seus princípios, ou você definiu princípios que não tem nada a ver com o comportamento da sua equipe, com o comportamento das pessoas que a lideram, que estão integrando a sua empresa, certo? É importante que isso esteja bem claro no momento da definição filosófica. A partir do momento que nós temos a nossa definição filosófica, partimos para um segundo momento chamado de análise de cenários. O que é feito nessa análise de cenários? Na análise de cenários, a gente tem bastante ferramentas que são utilizadas no dia a dia. Só que nessas ferramentas diversas aí, uma das que são mais utilizadas é a SWOT. Acredito que você já tenha ouvido falar, mas se não, seja bem-vindo. SWOT, telespectador, espectador, SWOT, você que está aí do outro lado conhece essa ferramenta, que ela é muito útil, muito importante, muito utilizada inclusive. SWOT, que em português pode ser traduzida por FUFA, né? Mas que todos trabalham em forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de qualquer empresa, de qualquer cenário. E ela analisa um ambiente interno e um ambiente externo. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas só para que essa análise de cenário seja bem feita, para que ela tenha um complemento bastante seguro, para que você tome decisões com base nessa análise de cenário. Depois que você fez o seu modelo de negócio, depois que você fez sua definição filosófica, você também precisa analisar de maneira mais aprofundada o seu cenário. E aí a SWOT faz e permite que isso aconteça. Você precisa de pesquisas estratégicas. No momento em que você vai fazer análise SWOT, você precisa de pesquisas estratégicas no momento um pouco anterior à análise SWOT. Aí você pode me perguntar: como eu vou ter essas pesquisas? Que pesquisas são essas? Que informações são essas? Eu não posso analisar o cenário simplesmente abrindo uma SWOT, uma matriz SWOT, analisando minha força, minha fraqueza, minha oportunidade, minha ameaça. Pode, cara, fica à vontade. Mas é importante que você tenha com base, para que você analise esses pontos, você precisa ter informações, concorda? E quando você tem essa informação, você consegue analisar melhor a real situação do teu ambiente interno, do teu ambiente externo, da tua força, da tua fraqueza, da tua oportunidade ou da tua ameaça. E alguns exemplos que a gente traz aqui, que eu costumo também falar, quem sempre me pergunta, mas que pesquisas são essas? Que estudos são esses? Que em alguns planejamentos estratégicos a gente costuma chamar também de warm-up. O que é o warm-up? É a parte de aquecimento. Às vezes os estudos são apresentados até no primeiro horário do workshop. No primeiro momento do workshop. Queremos saber como é que está o mercado, como é que estão as coisas, como é que está a nossa equipe. Tudo isso é apresentado através de pesquisas. É um momento de aquecimento, de preparação mesmo para tudo que será discutido no planejamento. E aí, alguns exemplos de pesquisas que são utilizadas para se fazer essa análise de cenários é a pesquisa de satisfação de clientes, que você analisa os seus clientes, as opiniões, o que eles estão passando para vocês. Isso pode ter indicadores, podem ter mais questões quantitativas e qualitativas a serem apresentados durante esse momento de SWOT. Também é uma pesquisa de clima organizacional. Você olha para os seus clientes, a parte externa que influencia na tua produção, nos teus serviços, mas também olha para as tuas pessoas, as pessoas a tua equipe, as pessoas que executam os teus processos, os teus serviços, que fazem a produção acontecer. Elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser ouvidas. E aí por isso que nós temos uma pesquisa de clima organizacional que precisa ser tratada durante esse planejamento estratégico. Também é necessário fazer uma pesquisa de concorrência, analisar como é que o mercado está trabalhando, como é que o teu concorrente do lado, teu vizinho, aqueles que podem ser
que podem estar trabalhando de maneira superior ao teu desempenho, ou aqueles concorrentes que você considera tops e que vocês querem alcançar, ou aqueles concorrentes que você sabe que estão emergindo, que estão crescendo, que podem chegar ao seu patamar e podem tomar os clientes do teu mercado. Isso é muito importante ser analisado, ver o que é que eles estão trabalhando, quais são os seus diferenciais competitivos. Isso precisa ser utilizado no momento de análise de cenários, assim como as tendências de mercado. É importante que seja utilizado esses estudos de tendência de mercado, saber para onde vai o mundo, para onde as pessoas, como as pessoas estão se comportando, quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas, como é que vocês podem se encaixar nessas tecnologias, como é que está a economia, como é que estão os indicadores financeiros do país, do seu estado, da sua cidade, como é que está a análise da sua universidade. Será que não tem risco de greve? Será que as pessoas que estão trabalhando lá estão fazendo um bom serviço? Será que os bancos em que vocês possuem conta também não irão fazer greve? Então, tendências de mercado, análise de mercados, todas as ameaças que estão envoltas do teu serviço precisam ser analisadas. Todas essas pesquisas, e tem muitas outras pesquisas que podem ser utilizadas para poder fazer uma análise SWOT bem feita, tá, pessoal? São fontes de dados, são fontes de informações que são utilizadas para que se tenha a melhor SWOT possível. E tudo isso pode ser apresentado, pode ter responsáveis pela elaboração, pela execução dessas pesquisas, pela compilação e divulgação dessa pesquisa para a diretoria ou para seus consultores, para seus analistas, para seus gerentes de negócio, aí seus gerentes comerciais, enfim, a estrutura organizacional que você trabalha na sua empresa júnior. Então, você precisa definir as pessoas que irão ser responsáveis por essas pesquisas e como elas irão apresentar os resultados. Tudo isso para se fazer, novamente, reforço, para se ter uma melhor SWOT. Beleza? Então, essas pesquisas são utilizadas e aí, com base nessas informações que são apresentadas, você retorna para a análise de cenário, fazendo uma análise do seu ambiente interno, que depois que você analisa seu ambiente interno, você parte para o seu ambiente externo. Todos esses ambientes precisam ser analisados. O que é interno é tudo aquilo que você domina, tudo que você tem a autonomia para poder agir. E o que é ambiente externo é tudo aquilo que está fora do seu domínio, que está fora da empresa, mas que talvez esteja dentro da sua empresa, mas que você não tem domínio para poder executar ou tomar ações em cima daqueles pontos ou daqueles aspectos. E aí, no ambiente interno, temos as forças e as fraquezas, coisas boas e coisas ruins que acontecem na parte interna da sua empresa júnior, na sua empresa sênior, por onde você passar. Também temos um ambiente externo em que acontecem as oportunidades e as ameaças. Estamos apenas organizando a SWOT. Eu falei para vocês que a SWOT é uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As forças e fraquezas estão alocadas no ambiente interno, aquilo que você tem domínio para agir. E o ambiente externo é oportunidades e ameaças, aquilo que você não tem domínio sobre o que está acontecendo, mas que você pode maximizar, potencializar através de oportunidades e forças. Você precisa trabalhar sempre a potencialização dos seus pontos fortes, daquilo que você tem de bom, assim como aproveitar cada vez mais as oportunidades que estão fora da sua empresa ou que estão próximas da sua empresa. Mas também é importante minimizar suas fraquezas, é importante minimizar as ameaças, fazer com que elas, por mais que seja uma ameaça inevitável que irá impactar diretamente a tua empresa, mas que você consiga, através de planos e estratégias, minimizar o máximo possível os efeitos dessas ameaças e também minimizar as fraquezas, aquilo que você tem o domínio para agir, certo? Então a SWOT ela se caracteriza, se configura nessa estrutura, em pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, em um ambiente interno e um ambiente externo.